Bom dia, turminha, segundo ano, Colégio Luma Carolina de São Manuel. Nova semana, novos tempos, primavera aí iluminando o nosso espaço, flores, cores, na perspectiva de que tudo vai mudar e de que tudo vai melhorar. Vamos juntos, vamos acreditar. Dias melhores virão, tá? Pessoal, a aula de hoje diz respeito à morfossintaxe do pronome pessoal. Então, primeiramente, vamos entender morfossintaxe. É a junção de morfologia e sintaxe. O que seria morfologia? Morfologia é classificar a palavra quanto à classe gramatical. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, interjeição, preposição, as 9 classes gramaticais, tá? No nosso caso aqui, é reconhecer que se trata de um pronome pessoal. O que é a sintaxe? É a parte dele na oração, na frase, no período. Ele é sujeito, ele é objeto direto, ele é objeto indireto, ele é complemento nominal, ele é agente da passiva. Qual a função naquele contexto que aquele pronome vai exercer? Então, essas duas coisas é que compõem o estudo da nossa aula, tá? Então, nós vamos pensar no pronome pessoal somente, que os outros pronomes nós já estudamos. O pronome pessoal do caso reto é aquele que acompanha o verbo na conjugação. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, elas falam. Então, esses são os pronomes pessoais do caso reto. O que é normal para o pronome pessoal do caso reto? É ser o sujeito da oração. Então, a função de normalidade é sujeito. Nós somos responsáveis por nossos atos. Quem são? Nós, sujeito. Então, a regra padrão. Pronome pessoal do caso reto, sujeito. Porém, atenção, ele pode ser também objeto indireto, quando ele estiver escrito com a preposição a ele, a ela, ou no plural, a eles, a elas. Por exemplo, entreguei as flores a quem? A ela. Eu entreguei o quê? As flores. A quem? A ela. A ela, objeto indireto. Pode. Ele pode ser também adjunto adverbial de companhia. Viajei. Viajei é um verbo intransitivo. Cuidado para não falar viajei com quem? Com ela, objeto indireto. Eu viajei, ponto. Entendi. Na companhia de quem? Na companhia dele. Com ele, adjunto adverbial de companhia. Tá? Ele pode exercer a função de agente da passiva. O texto foi escrito por ela. Ela que escreveu. Ela fez a ação na voz passiva. Agente da passiva. Aqui, adjunta adverbial de companhia. Pode também ser predicativo do sujeito, quando vier ligado a um verbo de ligação. Não sou ela. Ela como o estado, a qualidade a ser identificada. Predicativo do sujeito. Então, o normal, sujeito, mas pode acontecer dele ser objeto indireto, dele ser um adjunto adverbial de companhia, dele ser um agente da passiva ou dele ser um predicativo do sujeito, certo? Segunda situação, pronome pessoal do caso oblíquo. Quando eu falo pronome pessoal, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, e assim por diante, quando ele vem aqui, ó, regido da preposição a mim, a ti, a si, conosco, convosco, ele passa a se chamar pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Por que tônico? Porque ele não vem embasado no verbo, ele não vem ligado pelo hífen ao verbo. Levou-me, me é
átono. Por quê? Porque ele tem uma dependência direta do verbo. Ele fala junto com o verbo. Mesmo que você falar me levou, você fala num tono só. Agora, quando fala assim, entregou a mim, esse a mim é forte. Ele é isolado, ele tem independência fonética. Por isso que fala que ele é tônico. No caso dos pronomes tônicos, eles vêm sempre regidos de preposição. Não se esqueçam disso. Você entregou o relatório a mim. Você entregou o quê? O relatório. A quem? A mim. A nós. A ele. Sairão conosco em breve. Sairão na companhia de quem? Na nossa companhia. Adjunto adverbial de companhia, conosco. Então, os tônicos, eles vão fazer esse papel. O texto é que vai dizer para nós qual a função. Não se esqueçam de que, como tônico, eles virão sempre regidos de preposição. A mim, a ti, a si, a nós, a vós, a si. E assim por diante, tá? Então, agora eu vou apagar a lousa para nós verificarmos os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos. Quais as funções que eles poderão ter, tá ok? Agora vamos ver como ficam os pronomes pessoais do caso oblíquo, átono. Quais são eles? Aqueles que se ligam pelo hífen ao verbo, ou que, se ele vier na próclise, ele vem sempre colado no verbo. O me, o te, o se, o a, o lhe, o nos, o vos, no plural, o os, o as, o se, certo? Então, eles não vêm regidos de preposição, eles vêm colados direto no verbo. Ele depende foneticamente. Levou-me, levou-te, levou-o, levou-a, levou-lhe, levou-nos, ou nos levou, ou vos levou. Ele está sempre conectado com o verbo. Primeiramente, como objeto direto. Esses pronomes podem fazer a função de objeto direto. O a, o se, o nos, o vos, menos o lhe. O lhe nunca faz o papel de objeto direto. Convidei quem? Convidei ela para um jantar. Convidei a, objeto direto. O e o a sempre objeto direto. Convidou-nos para a conferência. Convidou quem? Convidou nós, objeto direto. Então, tem gente que acha que objeto direto é só o e o a. Não, qualquer um dos pronomes pessoais do caso oblíquo, menos o lhe, podem fazer o papel de objeto direto. Tá ok? Pode ser também objeto indireto. O lhe, o me, o te, o se, o nos, o vos, o lhes, menos o o e o a. Então, veja bem, o direto exclui o lhe, o indireto exclui o o e o a, nunca vão ser objetos indiretos. Por exemplo, entregaram o quê? O relatório. A quem? A ele, objeto indireto. Entregaram o quê? O relatório. A quem? A nós, objeto indireto. Certo? Mais difícil, mais excepcionalmente, eu posso ter o pronome pessoal do caso oblíquo como complemento nominal. Porque às vezes a questão é exatamente essa. Onde é que o lhe tem uma outra função que não a convencional? Dão 4 exemplos com objeto indireto e de repente mudam. Complemento nominal. Este documento lhe foi útil. Foi é um verbo de ligação. Ó. Útil é um predicativo do sujeito, portanto, eu não posso pensar em objeto indireto. Aí eu vou perguntar, foi útil a quem? A pergunta está sendo feita para o adjetivo útil. Útil a quem? A ele. Complemento nominal. Mesmo raciocínio, nos foi útil. Foi útil a quem? A nós. Complemento nominal.
é uma outra função que o pronome pessoal do caso oblíquo pode ter, mais difícil de acontecer, mas desde que ela complete a pergunta para um nome, ela passa a ser complemento nominal e não objeto, tá? Quarta possibilidade, adjunta adnominal. Quando que ela é adjunta adnominal? Quando ela indica posse. O vento remexia-lhe os cabelos. Não dá para falar remexia os cabelos a ela. Não faz sentido. Remexia os cabelos dela. Remexia os meus cabelos. Então, nós vamos ter aqui, ó, meus, seus, valor possessivo. Aí, se ele vale seus cabelos, meus cabelos, acompanha o substantivo, o pronome que acompanha o substantivo vai ser um adjunto adnominal. Atenção para isso aqui também que cai. Quando eles estão numa função que vamos dizer assim, que é diferente de ser só objeto. Objeto direto, objeto indireto. Se ele tiver valor possessivo, meus cabelos, teus cabelos, os seus cabelos, os nossos cabelos, ele passa a ser adjunto adnominal, tá? E por fim, ele pode também ser sujeito de um verbo no infinitivo. Mandaram-me falar sobre assunto. Quem fala? Eu, que está representado aqui pelo me. Mandaram eu falar. Mandaram-me falar sobre o assunto. Quem fala? Eu. Então, esse me também numa função diferente, que é ser sujeito de um verbo no infinitivo. Certo, pessoal? Agora a gente tem algumas regrinhas aí no atenção, então nós vamos trocar a lousa para chamarmos a atenção de vocês para algumas situações especiais. Tudo bem? Só um pouquinho. Atenção, então. Olha, algumas situações especiais. A preposição, sabe, ela pede mim ou ti. Isso é para mim. Isso é para ti. Entre mim e você. Entre mim e ele. Então, preposição pede essas duas formas aqui, ó. Mim ou ti. Esse presente é para mim, ok? Porém, se ele for sujeito de um verbo no infinitivo, esse livro é para mim ler? Não. É índio que fala assim, para mim fazer, para mim comer, para mim ler? Não. Aí, então, o que que acontece? Em vez de mim, eu vou usar eu. Por quê? Porque ele passa a ser sujeito. Esse livro é para eu ler. Esse exercício é para eu fazer. É para tu saberes. Então, ou eu ou tu, mas nunca mim nem ti, tá? Sujeito de um infinitivo, ele vai ser eu, apesar de ser regido pela preposição. Então, ele é uma exceção. A preposição normal pede mim, pede ti. Mas se essa preposição, depois dela, tiver um pronome, que é sujeito de um verbo no infinitivo, é para mim, tudo bem, mas é para eu fazer, para eu ler, para eu estudar, para eu trabalhar e assim por diante, tá? Então, atenção aí, que às vezes o vestibular explora isso daqui. A linguagem oral, quando sabe, pede marcas de coloquialidade, muitas vezes está escrito assim: esse livro é para mim ler? Professora, esse livro é para mim ler? Então, na verdade, coloquial. A norma culta pede eu. Segunda atenção. Aí eu corrijo muito isso na redação, gente. Dele é posse, é o livro dele, é o celular dele, é o carro dele. Ele é o possuidor. Mas quando eu tenho esse ele como sujeito de um infinitivo, está na hora de ele fazer
o seu comunicado. E vocês escrevem no texto do dele. Está na hora dele falar, dele protestar, dele se manifestar? Não. Sempre que for sujeito de um verbo no infinitivo, então eu vou ter dele. Está na hora de ele dizer a verdade. E nada dele dizer, de ele. Eu desmancho quando eu corrijo isso na redação e alguns alunos continuam repetindo o erro. A correção que é feita na redação, ela deve ser analisada. Por que eu erro isso? Pergunte para mim, pergunte para o Marcel, por que esse erro está sendo cometido? Para que vocês não cometam mais. Então, esse é um erro bastante comum, tá? Terceira coisa, os pronomes o, a, os, as, eles sofrem algumas modificações fonéticas de acordo com a terminação do verbo ao qual eles se referem. Verbos terminados em R, em S ou em Z, essas letras caem e o O vira LO, o A vira LA. Fazê-lo. Por exemplo, fez-lo, fe-lo. Com S, estudamo-lo. O S cai e o O vira LO. Certo? Então, atenção para essas transformações aqui, ó. E o ão, on, som nasal. Então, vamos assim. Estudaram o texto. Estudaram o. Por causa desse M aqui, então, o que eu vou ter aqui? Estudaram. Dão o presente. Dão é nasal, o que vai acontecer? Dão. Então, essa modificação nas formas o, a, os, as, se elas estiverem em verbos terminados em R, S, Z, lo, lá, M, ão, on, no, na, tá? E os seus plurais, né? Aqui plural também. Atenção para os pronomes de tratamento, veja. Pronome de tratamento é a pessoa com quem se fala, portanto, eles representam segunda pessoa. Porém, gramaticalmente, eles levam todos os verbos para a terceira e todos os pronomes para a terceira. Ó, segunda pessoa porque é a pessoa da interlocução. No entanto, os verbos e pronomes são conjugados em terceira pessoa. Vossa Excelência trouxe os seus documentos. Sua Excelência está presente quando eu estou perguntando dela e não falando com ela. De qualquer jeito, os pronomes e os verbos em terceira. Trouxe seus, nada de trouxeste vossos, tá certo? Trouxe seus papéis. Então, a gente sempre fala que um jeito de nós não errarmos é trocar o pronome de tratamento por você. Porque com você nós estamos super acostumados. Você trouxe seus papéis, ninguém vai falar você trouxeste teus papéis, vossos papéis. Então, o você é uma forma habitual nossa, principalmente no estado de São Paulo. E aí vocês não vão errar pronome de tratamento nunca. Certo, pessoal? Então, aqui a gente viu a morfologia, identificarmos o pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo átono, do caso oblíquo tônico e as suas diferentes funções sintáticas no texto, tá ok? Em seguida, eu oriento vocês aí sobre as atividades que nós vamos realizar. Tudo bem? Então tá, pessoal. Beijo para vocês até já. A gente já se vê, tá bom? Tchau, tchau.